Na questão número 3, está sendo dado para a gente um ponto, que é o A, e um vetor V. Então, na letra A, o que a gente quer encontrar? Na letra A, a gente quer encontrar as equações paramétricas da reta R, que passa pelo ponto A e tem direção V. Tudo que a gente precisa para encontrar uma equação paramétrica. Não tem absolutamente nada que eu tenha que calcular nesse exercício. Eu tenho o ponto e tenho a direção. Então, eu simplesmente vou montar as equações paramétricas dessa reta. Então, eu quero encontrar as equações das coordenadas x e y. Eu vou pegar o ponto que é o dado, que é 2 e 3. E agora, vou multiplicar o vetor v pelo parâmetro t. Então, vai ficar mais t vezes 1, que dá t, mais t vezes menos 2, que dá menos 2t, onde t é um número real qualquer. Pronto, essa aqui são as equações paramétricas da reta que a gente está procurando. Ótimo. Vamos então para a letra B. Encontre os dois pontos B e C de R de parâmetros t igual a 1 e t igual a 4, respectivamente. Enfim, quando a gente tem uma equação paramétrica, todos os pontos são dados em função de um parâmetro. Para cada ponto que eu tenho, ele tem um parâmetro t associado a ele, que se eu substituir aqui nas equações das coordenadas, eu encontro simplesmente o valor das coordenadas. Então, agora o que a gente quer encontrar é qual ponto que é aquele que tem o parâmetro t igual a 1 e t igual a 4. Então, primeiro a gente, para encontrar o b. Para o b, a gente vai fazer t igual a 1, não é isso? Então, vamos lá. Então, para t igual a 1, o que a gente tem? Para t igual a 1, eu tenho x, vai ser igual a 2 mais 1. E o y vai ter que ser 3 menos 2, que multiplica 1. No lugar do t, eu simplesmente coloquei o valor 1, que é o parâmetro do ponto B. Então, vai ficar x igual a 3. Aqui fica 3 menos 2, que dá 1. Então, agora o que eu tenho aqui? O ponto B. Então, quem vai ser o ponto B vai ser o ponto 3, 1. Tá, agora eu quero o ponto C. Para o ponto C, eu vou considerar o parâmetro t igual a 4, que foi o dado no exercício. Então, eu vou achar o valor de x do ponto C e o valor de y do ponto C. O parâmetro do ponto é 4, então eu vou fazer 2 mais 4 e 3 menos 2 vezes 4. 2 mais 4 é 6. 3 menos 2 vezes 4, 2 vezes 4, menos 8. 3 menos 8 vai dar menos 5. Então, eu encontrei o ponto C. O ponto C, que é o ponto de parâmetro 4, é o 6 menos 5. Tá, fechamos o item B. Vamos então para o item C. Determine o ponto D pertencente a R, cuja coordenada y é igual a 4. Então, eu quero o ponto D, que a coordenada y é 4. Para que y seja igual a 4, quem é o parâmetro dele? É isso que eu vou ter que encontrar para depois substituir no x e encontrar o ponto D. Então, eu quero fazer y igual a 4. Só que y é 3 menos 2t. Então, vou resolver esse problema. 4 menos 3 vai ser igual a menos 2t. Daí, a gente escreve 4 menos 3 vai dar 1. 1 menos 2t, então, eu consigo encontrar o valor de t da forma menos 1 sobre 2. Tá. Dado que eu encontrei o valor de t, vou fazer do lado de cá para eu ir aproveitando o papel para ficar mais fácil de gravar para vocês. Mas vocês se organizem, tentem fazer as coisas bem bonitinhas, que fica mais fácil da gente entender. Então, eu já tenho o valor de y, que é 4, então eu vou achar o valor de x usando o t. Então, fica 3 nada, 2, mais o t, que nesse caso é menos 1 sobre 2. Então, vai ser 2 menos meio, é essa continha que a gente quer fazer. Então, vou botar o 2 aqui no denominador, 2 vezes 2, 4, 4 menos 1 vai dar 3. Então, agora a gente acabou de encontrar o ponto D. O ponto D tem a primeira coordenada igual a 3 meios e a segunda coordenada igual a 4. Fechamos, então, a letra C. Vamos agora, então, para a letra D. Na letra D, verifique se os pontos E e F pertencem à reta. Bom, agora a gente vai fazer o trabalho inverso. Eu quero saber se E e F pertencem à reta, eu preciso descobrir se existem parâmetros para os pontos E e F. Então, vamos começar pelo ponto E.
Como o ponto E é igual a 4 menos 1, a gente vai fazer o seguinte, eu vou igualar 4 à equação da coordenada x, que é 2 mais t. Vou igualar o menos 1 à equação da coordenada y, que é 3 menos 2t. Pronto. Eu preciso descobrir se existe um t que satisfaz essas duas equações ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer o seguinte, vou tirar o valor de t aqui nessa primeira, que tá mais fácil, que vai dar 4 menos 2, que dá 2. E vou testar esse valor agora na segunda equação. Se esse valor satisfizer esta equação aqui, significa que o parâmetro do ponto E é o 2, e aí esse ponto sim pertence à reta. Se esse valor de t não satisfizer essa equação, então significa que esse ponto E não pertence à reta. Então vamos tentar. Vai ficar menos 1 igual a 3 menos 2, que multiplica 2. Então, menos 1 igual a 3 menos 4. Então, menos 1 igual a menos 1. Essa é uma afirmação, obviamente, verdadeira. Então, o parâmetro 2 é o parâmetro do ponto E. Então, a gente conclui que o ponto E pertence à reta R. Vamos para o F. O F, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que eu vou usar as coordenadas 5 menos 4. Então, eu vou escrever 5 igual a 2 mais t, que é a equação da reta R. Menos 4 igual a 3 menos 2t, que é a equação da coordenada y. Tá, de novo eu vou tirar o valor de t da primeira, que tá mais fácil. Então, eu vou ter t igual a 5 menos 2, que dá 3. E eu preciso descobrir se 3 é o parâmetro do ponto F, substituindo agora na coordenada y. Então, vai ficar menos 4 igual a 3 menos 2 vezes 3. Então, eu quero saber se menos 4 é igual a 3 menos 6. Menos 4, por acaso, é igual a menos 3? Não. Então, esse parâmetro t igual a 3 não satisfaz a segunda equação. Então, se eu preciso de um valor de t para a primeira equação e de um valor de t para a segunda equação, não existe um parâmetro para o ponto F. Ou seja, o ponto F não pertence à reta R. E então, com isso, a gente conclui o exercício 3.